Boa noite a todas e todos. Nós vamos começar o nosso encontro de arte-terapia e ecologia. Então, eu queria apresentar para vocês o debatedor da noite de hoje, que está em São Paulo, é o Adriano Tardoc. Adriano, vou fazer uma versão sumarizada do seu currículo, viu? Então, o Adriano Tardoc é jornalista, é arte-terapeuta, ele é professor e educador social, é formado em História, técnico em Museologia, e ele tem uma pesquisa forte, assim, ampla, no âmbito das etnoterapias e das técnicas ancestrais e contemporâneas de cura. E também ele tem uma ampla e diversificada formação em outras PICs, além da arte-terapia, e entre elas Reiki. Né? E aí nós temos como convidadas hoje, nós temos também de São Paulo, a Maria Cristina Anauac, que é arte-terapeuta, é terapeuta ocupacional, é facilitadora de pintura espontânea, é pesquisadora de arte e natureza, e, a partir dessa pesquisa, ela tem desenvolvido um lindo trabalho, né? Um trabalho muito sensível, que ela dá o nome de Jardim Secreto. E também eu creio que ela tem um oráculo, né, que ela fez com flores, assim, que é a coisa mais linda, e que depois, com calma, ela vai falar sobre isso, porque ninguém melhor do que ela própria para falar. Né? E também a gente está recebendo hoje aqui a Kate Parker, que está em Vitória, né, no Espírito Santo. Ela é arte-terapeuta, graduada em comunicação social, performer, com muitas intervenções, né? Muitas intervenções voltadas para a conexão com a natureza. A Kate tem publicações diversas, né? Ela tem publicações no contexto da poesia, e ela também tem publicações no contexto da dramaturgia. E eu fiquei assim bem curiosa, porque eu vi, mas não li, que no âmbito da dramaturgia tem uma publicação, né, que é Elas Tramam. E aí eu fiquei pensando assim, quantas camadas de sentido tem isso, né? Fiquei assim bem curiosa. E ela tem uma prática assim muito ativa, né, online, ministrando cursos de ecoarte. Então, ela ministra cursos para terapeutas, né, para arte-terapeutas e para educadores, uma proposta muito bonita, né? Tem muita coisa na internet, assim, e também ela é criadora de propostas assim, de intervenções, né, mais práticas no âmbito da eco-arte-terapia, e as três principais intervenções, né, que ela tem são as estações do ser, eu não sei se vou falar corretamente aqui, guardianat e performance curativa. E ela também vai, então, né, falar assim depois, em mais detalhe, dessas intervenções. Seja bem-vinda. E aí eu vou passar a palavra para o Adriano, para que ele possa apresentar os três outros participantes que ainda não estão apresentados. Tudo bem, Adriano? Bem, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Ângela, é um prazer estar aqui com você e com todas essas profissionais maravilhosas aí que compõem essa conversa de hoje, né, que é urgente, né, na nossa questão do Brasil, né, e do mundo também, e
em vésperas aí de processos eleitorais, enfim, né, que tem relação com tudo isso que a gente vai discutir também, né. Dos nossos convidados, eu quero apresentar o Alex Xavier, né, que é médico homeopata, ele é arteterapeuta formado pela Pomar, e é terapeuta Zen Shiatsu também, professor de bioética e cuidados paliativos na pós-graduação de envelhecimento ativo da Pomar, e é professor de consciência corporal na pós-graduação em arte-terapia também do Pomar. O Alex, tivemos uma conversa muito boa, né, quando nos conhecemos, e assim, uma infinidade de opções de assunto e abordagens, né, então vai ser muito agregador à nossa conversa de hoje, né. O nosso outro convidado, o Anderson Azeredo, né, que é arteterapeuta formado também pela Pomar, é artista plástico, professor de artes plásticas em unidade de internação para adolescentes que cumprem medida socioeducativa, né? E é sócio proprietário da empresa de ecoturismo Trilhas da Bocaina, também com um trabalho muito interessante aí, inserido dentro das trilhas, das matas aí, né? Das áreas naturais, né? E a nossa anfitriã, Angela Filippini, arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pelo EICOS da UFRJ. E também, né, um adendo que ela é ativista do movimento de resgate de animais aí em âmbito urbano, né? Então, acho que vale a pena salientar, porque esse é um problema muito importante de se discutir, que nós temos, que é a questão do abandono animal, né? Então, esses são os convidados e anfitriã aí para a nossa conversa. Obrigada, Adriano. Na realidade, não se abandona só animais, né? Em âmbito urbano, se abandona pessoas, bebês, etc. Mas aí vamos assim, caminhando, né? Depois a gente volta para essas questões. Nós temos uma pergunta para todos, né? Os nossos convidados e convidadas, para a gente esquentar, né? Como aqui no Rio a gente diz, vamos esquentar os nossos tamborins, né? Então, o assunto é o seguinte: a gente está perguntando para todos como vocês veem a proposta do Capra, né? Aquele da teia da vida, né? Que ele tem uma proposta que ele defende assim com bastante determinação, né? E bastante persistência, que é a necessidade de alfabetização ecológica. E aí a gente aproveita e complementa essa pergunta, procurando saber com cada um de vocês se há algum conceito de ecologia que vocês tenham preferência por ele, né? Porque existem inúmeros conceitos de ecologia e que esses inúmeros conceitos eles vão determinar a maneira como as pessoas funcionam, como elas veem o mundo, como elas interferem, né? Então, essa é a nossa pergunta inicial, e aí depois, na segunda fase, nós teremos perguntas específicas para cada um de vocês, de acordo com o que vocês estão fazendo profissionalmente. Então, eu fiz biologia desde mocinha, né? Foi a minha primeira formação, não terminei, e desde aquela época eu queria ser ecologista. E então eu tenho essa veia dentro de mim, né? E por uma situação de vida que desnorteou o meu caminho, né? Assim, com o falecimento da minha mãe, eu fui buscar na questão da saúde o entendimento da morte e de todos esses processos no ser humano. E daí eu me afastei um pouco disso e fui tentando retomar ao longo do meu caminho, né? Então, primeiramente como terapeuta ocupacional, depois me tornei especialista em neuropsicologia, então eu tenho essa coisa da neurociência, que me instiga a entender, né, os processos na mente das experiências, e essas experiências na natureza estiveram sempre comigo desde criança, desde que eu nasci praticamente, que eu vivia na terra, né, adorava comer tatu-bola, enfim, né,
e sempre plantei muitas flores, principalmente plantei muito, né, para entender esses ciclos da vida. Então, eu sou uma pessoa que vive em ciclos e, claro que todos nós vivemos e estamos conectados a um sistema maior, que são os movimentos cíclicos da Terra e de todas as estações, e isto nos afeta, os movimentos da Lua, os movimentos solares. Então, para mim, a ecologia é tudo isso, é eu estar dentro de um sistema em que eu faço parte, e eu não sou maior nem menor que todos, e todos cooperam entre si, e eu acho que isso, na minha concepção, é uma qualidade amorosa e de humildade, né, porque nós não somos mais do que o grande Criador que nos criou e criou todos aqui, né, na Terra. Então, o meu conceito de ecologia é esse, primeiramente. Como terapeuta ocupacional e a partir dos estudos da neuropsicologia, e daí sempre fui artista desde criança, então eu fui caminhando, primeiro estudando a neuropsicologia da arte, depois a neuropsicologia dos fenômenos que ocorriam nas pessoas quando em contato com a natureza, principalmente com a natureza vegetal. O meu caminho maior é muito mais, menos com animais e mais com a botânica, principalmente, né, e todos os ecossistemas ligados a isso, e daí eu fui me observando nos meus questionamentos, fui fazendo trabalhos artísticos, depois cheguei na arte-terapia, onde eu me tornei uma arte-terapeuta, e fui observando em diversos contatos com a natureza, como eu manifestava a cura em mim mesma. E a partir destes estudos, eu fui criando um jardim, que ele se chama Jardim Sagrado, que é no interior de São Paulo, que é um jardim terapêutico, onde eu vivi várias experiências, convidando pessoas para viver os fenômenos de trabalhos em arte-terapia dentro das estações, observando os fenômenos da estação sobre o ser humano, e fui fazendo um estudo a partir disso. Então, eu me considero, estudando, assim, um pouco pelo Capra, um pouco pela ecologia profunda e ecologia e ecopsicologia, eu me considero uma ecoarte terapeuta, psicoterapeuta, mas ligada mais ao âmbito da espiritualidade e do contato com o interior, com a transformação interior, com o crescimento desse ser que habita em nós em relação a tudo que é o entorno dele, para que haja um equilíbrio, né? Buscando, claro, o respeito pela natureza e por todos os movimentos, né, da natureza em que nos inserimos nele. Acredito, e aí eu montei uma escola de educação ambiental, uma escolinha de educação ambiental no interior de São Paulo, que é um trabalho meu voluntário, então eu me considero também uma ativista, né, do meio ambiente, ligado a essa parte de ecopsicoterapia, ecopsicologia, né, mais ou menos assim. É isso. E as flores, depois eu posso falar mais para vocês, né, que eu acho que eu respondi já, talvez, né? Sim, excelente. Obrigada. Então, gostaria agora, eu agradeço pela resposta. O Anderson, poderia ser você? Pode ser, sim. Sobre a alfabetização ecológica, o trabalho do Capra, eu há muitos anos já tive contato, e eu sou professor, né? Então, de alguma forma, eu tento trazer essa teoria da alfabetização ecológica para a sala de aula. Eu tento colocar em prática como um professor de artes. Eu faço até um gancho com um movimento artístico da Além de Arte para trazer isso e tentar encantar cada vez mais os adolescentes que estão com... Depois desse processo da pandemia, então, eles estão com maiores dificuldades para lidar
com as relações sociais, com o comportamento, com a questão das ansiedades. Então, eu tenho me apropriado desse conceito também na sala. Esse conceito ele é muito importante e muito valoroso, porque ele traz a ideia do homem, dessa ideia de respeito mesmo, do homem no meio ambiente, né? Com o meio ambiente, porque a gente, por muitos anos, viveu como se o meio ambiente não pertencesse a gente. E a gente se colocava sempre como um ser superior, né? Esse conceito de alfabetização ecológica do Capra, ele vem mostrar para a gente que não é bem assim, e que nós nos interrelacionamos com a natureza, com o meio ambiente. Sobre um conceito meu de ecologia, eu concordo com a professora Maria Cristina, que é um conceito de respeito, de que nenhum ser é mais importante ou menos importante do que eu. E isso é muito interessante, porque, e depois, lá na frente, eu vou falar um pouco sobre isso, quando eu me dou conta disso, não na ordem do conceito, mas da ordem das sensações, é quando eu entro na floresta. Eu trabalho essencialmente em floresta de Mata Atlântica, e eu me dou conta da riqueza que existe ali, dos sons, do cheiro e dos animais, seja microscópicos ou macroscópicos, como uma árvore, sabe? Então, essa ideia de respeito, ela está muito, muito arraigada em mim e no meu trabalho, tanto como professor, tanto como arte-terapeuta, quanto guia de turismo. É isso. Excelente. Muito bom, muito obrigado, Anderson. Quero convidar agora para falar, então, a Kate, por gentileza, sinta-se à vontade. Boa noite novamente. O que eu senti quando vocês trouxeram Capra e alfabetização ecológica, uma coisa que é muito importante a gente observar também, é que para os adultos, muitas vezes é necessário uma grande desconstrução, né? Para as crianças, isso é uma coisa muito natural, e se a gente cria um espaço, e se a gente permite que essa relação ser humano com os outros seres, com os outros reinos aconteça, isso é muito natural. Mas para os adultos, isso demanda uma certa desconstrução, porque para a gente, quando a gente pensa em alfabetização, ou a gente pensa em aprender, muitas vezes a gente pensa isso sempre no domínio da mente, do mental, de acumular informação, de acumular conceitos e conteúdos, e não entender que quando a gente aprende com todo o nosso ser. A gente aprende com o nosso intelecto, com o nosso coração, com o nosso espírito, com o nosso corpo. Então, esse aprendizado, ele precisa de se fazer através de relações. Então, quando eu faço propostas em que as pessoas elas têm uma oportunidade de se relacionar com os outros reinos de uma outra forma, eu estou criando a possibilidade que essa pessoa se, vamos dizer, alfabetize dentro da sua própria forma de aprender. Então, eu acho muito bonito, eu quero dizer que todas as vezes que eu encontro pessoas que estão no caminho e que estão fazendo propostas assim, eu me sinto muito feliz, me sinto plena, porque eu sinto várias pessoas segurando a minha mão, assim, você não está sozinha, né? Então, eu acho isso muito fortalecedor, eu estou muito grata de ver cada um de vocês, assim, trazendo a proposta de vocês e como elas se irmanam. Sobre ecologia, eu sempre trago a ideia de casa, ecos do grego de casa, e então eu trato da ideia do planeta mesmo, da gente cuidar do planeta, sem esse distanciamento, entendendo que eu tô falando do reino animal, mineral, vegetal, e para quem é dessa linha, o dévico, os devas, elemental, etc., né? Então, eu entendo que
cada pessoa, dentro do seu nível de consciência, dentro do lugar onde ela está, ela entende isso de uma maneira, e que o importante é a gente estar aberto, né? Quando eu falava, um tempo atrás eu falava sobre isso, e uma coisa muito importante que acontece com a gente, quando a gente começa a se abrir verdadeiramente para se conectar com um ser que não se comunica como a gente, que não fala como a gente, mas que é um ser, é que a gente começa a perceber como eles são maiores, como eles são grandes, que a gente começa a ficar menor. A gente começa a se sentir um pouco menor, a gente redimensiona o ego da gente, e aí a gente começa depois do ego redimensionado, a gente começa a entender de verdade, né? A gente começa a se abrir para entender de verdade onde é que a gente está dentro dessa história toda, né? Muito obrigado pelas palavras. O que você falou de encontrar pessoas e sentir que está dando as mãos, é bem esse momento. Eu acho que a importância desse momento que a gente está aqui presente para poder falar sobre isso é isso, né? Porque cada vez que a gente conversa e ouve o trabalho que alguém está fazendo em algum lugar, a gente sente de mãos dadas e fala, não, peraí, aqui do lado não está acontecendo, mas lá em outro lugar está acontecendo, né? Então, acho que essa sensação, ela acalenta bastante, né? O coração de quem está lutando, né? Com essa luta, né? Essa boa luta, né? Muito obrigado. Então, assim, eu queria compartilhar também, né, um olhar sobre a questão da alfabetização ecológica, né? Existem muitas coisas que podem ser discutidas. Uma coisa que me chamou a atenção, tanto da Kate como da Maria Cristina, é que elas têm uma maneira muito gentil, muito suave de exercer, né, esse ativismo. Eu, de verdade, não estou nesse lugar tão gentil, né? Quando se recolhe animais na rua estropiados, é uma coisa complexa, né? De se recolocar, assim, de se conseguir lares para, enfim, para esses animais. E assim a gente escuta coisas assim, né? Ai, não, eu não posso ficar, não, porque eu fico o dia inteiro fora. Sim. E a pessoa fica o dia inteiro fora, mas todas as coisas da casa estão ali, né? As paredes, a comida, o sofá, a proteção. Então, às vezes, as pessoas promovem autojustificativas para não fazer contato. A minha escolha, né, por um conceito de ecologia é a ecologia profunda, que considera que todas as formas de vida precisam de cuidado, respeito, atenção, observação e integração. Inclui também o planeta, mas inclui gato, cachorro, coelho, capivara, árvore, tudo isso está incluído, né? Não apenas seres humanos. E, no contexto da alfabetização ecológica, a gente está extremamente distante dessa percepção de que tudo merece o mesmo respeito, né? Porque tem essa questão do corte das árvores, vamos cortar essa árvore porque está caindo folha em cima da cobertura do carro, vai manchar, né? Então, acho que é preciso muita alfabetização ecológica para a gente dar conta dessas coisas, né? Das pessoas entenderem que não existe um lugar de colocar lixo fora. Lixo fora da onde? Não existe esse lugar, né? Então, assim, minha admiração por Kate, Maria Cristina, Wanderson, que vão delicadamente falando, fazendo coisas, mas realmente eu acho que a gente também precisa, de vez em quando, ser bem objetivo no sentido de sacudir determinadas, enfim, paradigmas e coisas que estão muito estratificadas que a gente precisa mudar. Inclusive nas escolas, né? Porque ecologia e escola nem sempre caminham tão juntas assim.
Alex, estou vendo que você voltou, então vamos lá, né? Vou devolver a palavra para você. Valeu, obrigado. Bom, como eu estava falando, né, eu acho que esse tema inspira um monte de pensamentos, e a primeira ideia é essa separação clara entre o que é o puro ambientalismo, o cuidado do ambiente em que a gente vive, sem considerar o humano como parte disso e como parte integrante de tudo, né? E como é importante a gente pensar num conceito que vem do budismo, o conceito da interdependência. Ou seja, que a nossa noção de viver separado, e é curioso, né, a psicologia, durante muito tempo, vem se debruçando sobre o estudo do ser humano, as camadas do seu inconsciente, as influências familiares, culturais, tudo voltado para o indivíduo. E muitas vezes a gente perde a noção de que estamos integrados num universo muito maior do que nós, e que essa integração é total, a interdependência é total. Essa é a grande lição que a vida nos mostra. Ou seja, nossa relação, o ser humano e a natureza, tem o potencial de funcionar como uma grande sinfonia, como uma grande harmonia, em que cada parte é essencial. E um dos conceitos, além da interdependência, um outro conceito fundamental é a gente pensar, né, que a diversidade é um elemento essencial para a nossa sobrevivência. Então, a preservação de tudo de bom que a gente já construiu, muito dos conceitos ecológicos não são novidades. A cultura indígena, por exemplo, tem formas brilhantes, geniais, de utilizar as coisas da natureza sem destruí-la, fazendo uma integração realmente verdadeira e saudável, e que, na verdade, a ideia da ecologia não é de forma alguma a gente tratar a natureza como um altar, sim, precisamos nos relacionar com ela, criar junto com ela, mas respeitar cada forma de expressão. As mães, as donas, as mães de santo, as mães das nossas famílias, têm também conhecimentos e técnicas de cuidado, de preservação, que precisam ser valorizadas, reconhecidas como importantes passos para a gente viver bem, para a gente reaproveitar o que comemos, não jogarmos fora partes que podem ser utilizadas como cascas, como muitas vezes coisas que as pessoas nem conhecem o potencial que tem, né? Então, há muita coisa para a gente dizer, e nosso país, nesse momento, chama uma atenção enorme para a destruição da Amazônia que a gente está vivendo, a destruição da cultura indígena, que é uma população que vem sendo dizimada, e que é um absurdo, um escândalo a gente estar vivendo isso tudo. Mas queria chamar a atenção também sobre um ponto, que é a questão dos agrotóxicos. O Brasil vem liberando agrotóxicos para uso, e os agrotóxicos são proibidos no mundo inteiro. Isso representa um desrespeito à saúde das pessoas, as consequências para a saúde de toda a população, não só dos agricultores, eles são os primeiros a serem atingidos, mas nós que vamos consumir o alimento, as pessoas que vão consumir, sofrem grave risco, e isso precisa ser denunciado. Eu sou médico, né, e quero falar da vergonha que eu sinto de pertencer a uma categoria que tem sido cúmplice do genocídio que vem acontecendo no nosso país, e acho vergonhoso que a medicina se coloque como silenciosa diante de tantos abusos, de tantos absurdos que nós temos assistido no nosso país. Eu só queria fazer um complemento ao que o Alex falou, porque nas nossas rodas a gente sempre ressalta a necessidade da informação. A alfabetização ecológica tem a ver com informação. E essa história do agrotóxico, né, é importante ficar claríssimo, né, botar no banner
que a gente está consumindo agrotóxicos que já foram proibidos, extintos, tirados de linha, saíram do catálogo de outros países e foram despachados para cá, né? E nós tivemos um aumento de consumo de agrotóxico nos tempos recentes. Consideramos tempos recentes os 3 últimos anos, de 8.600%. Não foi 860, nem foi 86. Foi 8.600. Então, te devolvo, Tardoc. Bom, para sintetizar, então, essas falas que foram trazidas, eu vou falar rapidamente que quem eu tenho usado bastante de referencial, que é o Ayrton Krenak. Por quê? Porque é uma fala que já vem acontecendo há muito tempo, é uma fala que às vezes parece... ele tem uma comunicação que se aproxima muito do que eu entendo que dá para levar para todo mundo, mas as pessoas tratam o Ayrton Krenak como muito pop, mas na verdade a mensagem dele, por ser uma mensagem muito objetiva, ela é muito profunda e às vezes acaba passando batido, né? Ele acaba sendo citado muitas vezes e não se dá o devido valor, a devida atenção às coisas que ele diz. E tem uma frase dele que eu quero sintetizar o que foi falado até agora, que é a seguinte: o futuro é ancestral e a humanidade precisa aprender com ele a pisar suavemente na terra. Ou seja, que é recorrer a todos aqueles padrões de entendimento ancestral de lidar com a terra, né, para poder criar, a partir do que já existiu algum dia, novas referências para lidar com essa questão ambiental, né? Então, eu queria trazer essa frase do Ayrton Krenak, né? E eu já queria também aproveitar, já que nós estamos no universo aí do Ayrton Krenak, falando de indígena, e trazer uma questão recente, né? Que eu acho que ela é fundamental para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Dia 24/8, o CIMI, né? Que é aquela entidade de missionários católicos que trabalha com os indígenas, notificou, né, a morte do último remanescente da etnia Tanaru, em Rondônia, né? Ele foi encontrado dentro da cabana dele, do Tapiri, todo aparamentado com penas, o que denota um ritual, né, de se despedir mesmo, né? E como se ele tivesse esperado a morte, né? Conforme os relatos das pessoas que fizeram esse encontro. E ele ficou conhecido de uma forma muito, que a gente pode dizer, pejorativa, que era o índio buraco. Por quê? Como ele era o último remanescente do grupo dele, ele se escondia em buracos, né? Ele cavava fossos e se escondia dentro desses buracos. Ele foi filmado em 1996 num documentário que chamava Corumbiara, né? Que foi o primeiro registro, onde ele aparece bastante assustado nesse documentário, né? E o que acontece? O que girou em torno desse indígena? Em 97, após o documentário, foi criada uma portaria na FUNAI que definia que a existência deste único indígena, ela garantia a proteção de uma região. Então, a FUNAI fez uma portaria para proteger essa região. E essa região, então, em tese, ela ficou protegida. Em 2015, numa nova portaria, foi prorrogada essa proteção para mais 10 anos, garantindo, então, que essa área seria interditada até 2025. Eis que o último remanescente acabou de ir embora. E o que já está acontecendo? Pressões para a liberação da exploração da área, né? E em 2019, o Altair Algair, que é um especialista, né, na região e nessa etnia, publicou num livro chamado Cercos e Resistências, Povos Indígenas Isolados da Amazônia, um texto em que ele dizia que ele esperava que esse indígena Tanaru procurasse, que ele saísse do isolamento e procurasse essa rede de apoio para poder ajudar, mas ele não fez isso. Ele carregou toda a sua história até o último momento sozinho, toda a sua história, toda a representatividade do seu povo. E eu queria, a partir disso, já
conectar com a Kate, né? Já que a gente estava falando de um guardião da floresta, e a Kate tem um projeto, que é o Guardianá, né? Em que ela desenvolve aí junto lá, a região que ela trabalha. Eu gostaria que a Kate conectasse a gente a esse projeto, falasse um pouco desse projeto e também um pouco das experiências dela relacionadas a esse projeto Guardianá, né, nessa função de guardar, né, que todos pretendemos de alguma forma, né, fazer em nossa jornada. Bom, esse projeto, ele nasceu de uma necessidade. Eu vivo numa capital, eu vivo em Vitória, e eu percebo que muitas vezes as pessoas acham que elas se conectam com o reino vegetal, que é o reino com o qual eu trabalho, né? As pessoas acreditam que elas se conectam com o reino vegetal quando elas viajam. Elas precisam ir lá nas montanhas, ou lá no sítio, ou lá para um outro lugar, para uma ilha, para se conectarem. Então, isso acaba invisibilizando os seres que estão dentro da cidade. Então, eu comecei um movimento em torno de uma árvore que eu sabia que ia ser derrubada aqui no bairro onde eu moro, e aí as pessoas começaram a realmente aderir, e no dia de feira a gente se juntava lá para fazer cartazes e fazer artes, e depois as pessoas chamaram a imprensa e fez um movimento, e aí eu pensei assim, tem várias pessoas que se importam. No entanto, as pessoas começaram a me procurar. Olha, estão derrubando árvore aqui no meu bairro, olha, eu vou fazer isso aqui. E eu pensei, olha, eu não vou poder fazer esse papel por todos, mas é importante que cada um reconheça em si esse papel. E não achar que esse papel é preciso ser herói, sair de quem eu sou. Não, a gente pode fazer esse papel com aquilo que a gente é. Alex falava de diversidade, Ângela falava de como ela lida com isso de uma forma diferente. A gente precisa de todo tipo de gente para fazer esse papel. Gente que faz poesia através disso, para chamar atenção, gente que grita, que faz cartaz, que se mobiliza, que faz protesto. Todos os tipos de pessoa, de acordo com o seu raio, com o seu dom, podem colaborar para que essas coisas mudem. Então, o Projeto Guardiana é uma forma de trabalhar essa consciência, indo para as áreas onde a gente tem árvores. Então, eu também percebi, né, quando você começa a ir para parques, para lugares que tem árvores, e as pessoas elas vão para lá, mas elas não vão se conectar muitas vezes, né? Eu estava com a minha filha num parque um tempo atrás, e nós passamos por 2 jovens olhando o celular. Aí eu disse para minha filha assim, olha, eles estão no parque, eles estão no celular. Aí ela me disse assim, mãe, eles estão caçando Pokémon. E eu me senti muito velha quando ela disse isso, né? Que eu nunca imaginei que as pessoas iriam para o parque para caçar Pokémon. Mas eu pensei assim, olha, o que a gente precisa é de ajudar as pessoas a criarem uma nova relação com esse espaço. Então, dentro da proposta Guardiana, a gente vai ao parque, a gente realiza propostas artísticas usando a natureza como recurso. E eu também acho importante dizer que quando eu uso a natureza enquanto recurso, a gente não arranca folha, a gente não tira nada do lugar, sabe? É você ver o que está sendo ofertado para você, isso é muito importante, né? A gente não achar que bonito, e vai pegando e, né? É bem diferente. Então, a gente cria esses momentos de conexão, a gente gera expressões artísticas com esses materiais, com diversas possibilidades, e eu acho que, assim, bem devagarzinho, as pessoas, a partir disso, elas começam a olhar o espaço de uma forma diferente, começam a olhar as árvores que ficam no calçado da rua. Quando eu estou sentada no ponto de ônibus, aquela árvore. Então, se eu puder guardar aquela árvore, cuidar dela, né? Eu estou fazendo um papel importante, isso é importante também. Então, não é só salvar a Amazônia, a gente precisa salvar a Amazônia, mas a gente precisa também cuidar dessa árvore. Não é só plantar, eu já plantei 10, então então cuida para que outras 10 não sejam derrubadas. Então, é mais ou menos isso que esse projeto realiza nesses espaços públicos, e também, né,
ocupar os espaços públicos de uma forma inteira, né? A gente também pode começar a refletir um pouco mais a esse respeito. Obrigada, Adriana. Excelente. Bom. Agradeço pela fala e você trouxe questões bastante interessantes sobre essa questão de ocupar espaço público, né? Algumas forças políticas, elas trabalham no sentido de tirar as pessoas do espaço público, porque a pessoa no espaço público, ela está como um corpo de reivindicação, né? Ela não é só uma fala na rede social. Quando o nosso corpo está presente no espaço público, ele é uma reivindicação total, ele não vem só dependendo da sua palavra. O seu corpo no espaço, ocupar espaços é reivindicar, né? Então, quando você traz essa questão de estar presente na praça, de estar presente na rua, ou se estar presente nos lugares onde a natureza está, para poder fazer para poder trazer essas ações, né? E você falou da questão do uso da natureza, né? Vamos usar o conceito de madeira caída, que quando eu conversei contigo, eu lembro que eu até falei também que eu trabalhava nessa perspectiva, né? De dar o que já está no chão, né? De não arrancar folha, de não arrancar flor, ou respeitar o tempo do que a natureza nos oferece ali, uma pedra, terra, concha, ou seja lá, o que for, né? Eu trabalho também nessa perspectiva dentro de um ambiente de mata, né? E eu acho que também isso se conecta com o Anderson, né? Que trabalha com trilha, que trabalha aí com a caminhada no meio da mata, né? Disposto juntamente, além de ter esses materiais dispostos para ele, ele está fazendo uma caminhada direcionando e chamando a atenção para olhares. O Anderson, você gostaria de falar sobre? Sim, sim. Eu tenho uma agência, né, de ecoturismo e a gente desenvolve um trabalho de guia. Só que eu também sou arteterapeuta, né? Então, o cliente ali acaba não sabendo. Eu não vou intervindo como arteterapeuta, eu vou intervindo como guia, mas vou percebendo que, à medida que a gente vai entrando na mata, o cliente ele vai se compreendendo, vai se integrando a esse ambiente, que é a floresta, né? E ele... Mas antes disso, eu queria dizer uma coisa, em relação a essa questão de morar na capital, que a Kate está falando, né? Eu trabalho com caminhada, e da minha perspectiva, eu compreendo que a caminhada é algo o que nós podemos fazer de mais revolucionário hoje, assim, porque nós deixamos de andar, nós estamos deixando de andar. A gente pega o transporte para qualquer coisa, para levar o filho na escola, para ir na padaria. Então, eu trabalho em cima dessa... E caminhar é uma das primeiras coisas que nós desejamos fazer, que nossos pais desejam que nós façamos, né? E caminhar é ancestral. E fazer essa caminhada, seja terapêutica ou seja por guiamento, em uma floresta, é fantástico. E a nossa agência ainda tem uma pegada que é interessante, que é plantar árvores. Toda vez que a gente leva clientes, eles plantam árvores nativas da Mata Atlântica. E esse simbolismo de plantar árvores é impactante para ele, é impactante para o cliente, que geralmente é de uma metrópole, né? São Paulo, de uma grande capital, São Paulo, Rio. Então, as pessoas, elas entram na floresta de uma maneira, elas vão até o lugar que é necessário ir, para onde elas pagaram o passeio, e parece que na volta, elas voltam em uma introspecção. Elas parecem que já estão conectadas com esse ambiente da floresta. Sei que tenha um gatilho ali de o Anderson arteterapeuta para isso, sabe? E isso é uma das coisas mais fantásticas que eu observo nesse processo de imersão das pessoas na floresta. É como se elas, sem que se percebessem,
entrassem em contato com a sua ancestralidade, seja caminhando, seja entrando na floresta pelo poder em si que ela tem, sabe? É isso, assim, é um pouco disso, né? Excelente, Anderson, bem lembrado, né? Nós temos aí 10 mil anos, né, de sedentarismo, né? O resto, tudo antes foi tudo andando, né? Nomadismo, né? Na civilização, né? Ângela? Então, só pegando essa trilha, né, que literalmente o Anderson abriu, né? Assim, queria lembrar que os japoneses, né, com a sabedoria de um povo milenar, né, eles criaram em 1982 os banhos de floresta, né? E, assim, era uma política de governo, né? Vejam que era banho de floresta como política de governo, realmente é ótimo. E eles colocam mensagens, né, nos lugares que estão reservados para esse tipo de coisa, para que as pessoas não façam ruído, né, e não levem ruído, coisas que fazem ruído para essa experiência do banho de floresta. É claro que é uma outra cultura, mas a gente pode aprender, né, com essas outras formas de estar no mundo. E agora começa a ganhar espaço público, né, as pesquisas sobre o que se chama a rede de internet da floresta, né, que são as redes de micélios, né, que são um cruzamento de raízes em áreas muito profundas, né, dentro da floresta, e que os vegetais comunicam informações e trocam nutrientes, mesmo sendo de espécies diversas, né? Na realidade, sempre existiu, mas só agora que o pessoal se deu conta, né? E também essa pesquisa está caminhando com a localização, né, na parte mais protegida ainda da floresta amazônica, das árvores que têm mais de 80 metros, que não se tinha conhecimento, porque eram áreas muito densas, né? E que nessas regiões, porque 80, a que se descobriu maior tem 88 metros. E nessa região tem uma rede de micélios, né, que é mesmo como uma rede de internet, inclusive visualmente. Exato, a vida secreta das árvores fala um pouco disso. Então, assim, são seres vivos, né, que se comunicam, que a gente tem coisas para aprender, que a interação com eles é curativa, né? Assim, então, vamos deixar a árvore em pé, né? Essa ideia da Kate, né? Vamos fazer atividades em volta da árvore, sim. É uma maneira gentil também de que as pessoas não pensem na árvore como aquela coisa que vai largar folha em cima do carro, que me parece um jeito muito pouco adequado de se relacionar, né, com um ser vivo. Então, devolvo para você, Tardoc. Só quero lembrar, Ângela, que quando eu conversei com você, da primeira vez que nós conversamos sobre esse trabalho de hoje, e depois eu conversei também com a Kate, a gente falou sobre cortar árvores, porque tanto você quanto ela tiveram alguns incidentes de cortar árvore perto de casa, imobilizar. E aí eu fui passear com meu cachorro na praça perto da minha casa e me dei conta que um pau-brasil que tinha no meio da praça, que não era uma árvore que estava com problema de cupim, não estava caindo, era uma árvore inteira, uma das únicas, havia sido cortado rente ao chão. E aí eu fui pesquisar e eu fiquei sabendo que a empresa que presta serviço para a prefeitura, uma das que presta serviço para a prefeitura de São Paulo, identifica determinadas árvores e faz um trabalho, um lobby, vai cortar algumas e acaba cortando junto. Por quê? Porque aproveita a madeira, né? Então, essa conversa acabou fazendo eu reolhar para a praça e lembrar que ali tinha um pau-brasil e não tinha mais, né? Enfim, são coisas, né, que acontecem aí no nosso dia a dia, né? Infelizmente, só fui ver só depois que eu me dei conta, né? Não deu para brigar antes, né? Enfim, para a gente continuar, então, essa conversa,
Vandana Shiva trabalha com uma ideia que é dos sistemas modernos de saber, né? E ela fala muito da questão colonizadora, da questão colonial, né, que os países têm, tanto a Índia tem durante o imperialismo, como nós temos aqui do colonialismo também. E ela traz muito interessante o conceito de monoculturas da mente, né? As mentes, elas, por uma questão colonial, elas são sempre compartimentadas e direcionadas para lugares muito específicos, e isso acaba tomando culturalmente uma amplidão muito grande e acaba servindo como um estribo mesmo, né? Como, né, as pessoas, elas acabam enxergando pouco, e hoje nós vemos que a condução cultural do país, ela tem muito a ver com as suas lideranças. Nós vivemos isso no país, né? É um direcionamento para coisas de pessoas específicas, intolerância de todos os aspectos, né? Então, a gente está vivenciando, espero que logo, né, daqui a alguns dias isso já comece a acabar, a monocultura da mente, né? Nós temos um esforço enorme de monoculturas da mente, né? E eu gostaria de já conectar o Alex para perguntar para ele, dentro dessas vivências e dos trabalhos que ele faz, que ele tem uma amplidão de abordagens, né, que dizem respeito a questões tão sensíveis, que pontos mais, além daqueles que ele já trouxe, nós podemos trabalhar para criar essa policultura da mente, né, para sair desse conceito de monocultura da mente que o Brasil, nos últimos tempos, principalmente, ele está bem engendrado nessa monocultura da mente. O que você pode trazer para a gente, Alex? Bom, queria, aproveitando esse momento aqui, só acrescentar um dado mais à questão da caminhada, né? Para os chineses, que também têm uma medicina riquíssima, com chás, com massagens, com um monte de técnicas, a primeira técnica recomendada para todos os quadros clínicos era caminhar na floresta, passeio no bosque, né? Eles estudaram que todas as afecções, todo tipo de sofrimento humano melhora se você sair em contato com a natureza. E isso, traz para a gente uma outra visão e começa a quebrar essas monoculturas da nossa cabeça. De que só remédio é tratamento, de que eu tenho que tomar alguma droga para melhorar, e que simplesmente atitudes em relação ao meio em que eu vivo já vão mudar toda a minha compreensão do que é a minha existência e qual o papel que eu tenho na vida no momento que eu estou vivendo. E acho que a gente deve aproveitar várias ideias, até conceitos chavões, dentro da tradicional ecologia, para procurar aprofundá-los e trazer uma nova roupagem. Por exemplo, a ideia de pensar globalmente, agir localmente. Esse é um conceito simples, mas muito importante, porque ele valoriza aquilo que você, cidadão, cada um de nós, pode fazer no seu espaço. Por exemplo, cuidar do seu lixo, né? Acho que a saúde e a educação sempre estão de lado, uma do lado da outra, em um diálogo super rico e criativo, né? Falar sobre compostagem, por exemplo. Como é simples um processo de compostagem, como eu faço aqui no meu apartamento, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, e como é legal você aproveitar os restos de coisas orgânicas que você jogaria fora e utilizá-los para fazer adubo, para fazer um chorume, que é um potente remédio para todo tipo de praga que dá em planta. Então, você, além de preservar o ambiente, você está gerando, fazendo dos restos de casca, de coisa que estragou, você faz ele ganhar uma nova vida. E isso é uma coisa simples em que cada um de nós pode se comprometer em reduzir aquilo que joga fora, em reduzir aquilo que é excesso, né? Nós somos uma sociedade de consumo, nós tendemos a consumir muito mais do que precisamos, tendemos a exagerar
no acúmulo de coisas. É tão importante a gente tentar desmontar, né? Nós, arteterapeutas, né, que muitas vezes temos tanto bagulho dentro da nossa casa, guardamos tanto lixo, como é importante a gente entender também até que ponto isso aí é legal e que ponto a gente já pode perceber aí também uma tendência à acumulação, que é um atentado contra a nossa ecologia, né? Outra coisa importante, o conceito dos 3 R's, tradicional dentro do pensamento ecológico: reduzir, reciclar, reutilizar. Essas 3 ideias que aí os colegas que fazem trabalho com a natureza, né, com trabalho de coleta, estão fazendo aí, já mexendo com isso, né, a gente pegar coisa que ia virar lixo e fazer elas ganharem nova vida, né, serem reaproveitadas. E aí a gente pode fazer um paralelo direto com o emocional humano. Quantas coisas dentro de nós, experiências que parecem só traumas, só coisas negativas, podem ser, sim, recicladas, podem ser repensadas, recolocadas, ressignificadas, para que traçam, sim, elementos que aumentam a nossa estrutura de ser humano, né? Pegando aquela frase do Nietzsche, poderosa, né, de que tudo que não nos mata nos fortalece. Então, eu acho também para esse momento que a gente está vivendo no Brasil, de tantas mortes, de tanto sofrimento, pensar nisso. Somos sobreviventes, estamos aqui, potentes, podendo fazer, podendo falar, não podemos desperdiçar essa oportunidade de intervir no meio em que vivemos e, sim, remar para o lado que nos interessa dessa equação, que é a preservação da diversidade e da riqueza e da beleza que constitui a nossa vida. É isso aí. Excelente. Fala maravilhosa e um caminho, com certeza, que nós vamos abrir aí nos próximos dias, né, para isso poder acontecer, né, que a gente possa fazer boas escolhas, né. Mudando um pouquinho, mas eu sei que também é a área do Alex, eu vou agora trazer uma questão para Maria Cristina. Ficou para o final, mas não é porque é a última, não. É porque é especial, acho que é um tema bem especial, né, o que a Maria Cristina trabalha. É um trabalho muito bonito. Eu pesquisei bastante sobre isso, e até porque eu tive essa vivência, estou tendo, né, essa vivência do lidar com a fase final da vida, né? Eu conduzi o meu pai dentro do processo dos cuidados paliativos, num processo que praticamente foi de uma guerra contra o entorno, porque eu trabalhei o tempo todo procurando compreender que era um processo a ser passado e as pessoas ficavam investindo em ideias milagrosas, em coisas que não respeitavam o ciclo, e eu olhava para o meu pai e entendia que era um ciclo que se encerrava, mas as pessoas não queriam entender dessa forma. Isso dificultou bastante o processo que eu conduzi do meu pai, agora tenho conduzido também aí o processo da minha mãe. Então, o trabalho da Ana Cristina tem a ver, ela tem uma experiência pessoal também. E, Cristina, eu lembro muito da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que foi quem implantou as políticas de protocolos assistenciais dos pacientes em cuidados paliativos lá do Hospital das Clínicas, né? E eu lembro que eu li uma entrevista dela numa revista do SESC, e aquilo mudou muito, porque eu estava em processo de formação na arte-terapia ainda, e aquilo mexeu bastante comigo e com essa compreensão da questão dos ciclos, né? Porque quando se entra na velhice, veja bem, a gente não vai pensar no encaminhamento para a morte, mas a gente sabe que é um processo de preparação para que isso aconteça, né? E quando a gente pisa nessa realidade, é difícil para as pessoas, por quê? Porque culturalmente existe uma dificuldade muito grande de lidar com esse assunto, né? Com o assunto morte, com o assunto se encaminhar dentro desse processo saudável ou doente, mas para esse caminho que todos sabemos que vai acontecer na vida das pessoas, né?
No caso da Ana Cláudia, ela trabalhava muito a questão do cuidado paliativo para os doentes terminais, né, que é para quem ela dedica o trabalho e a obra dela, né, e envolver as pessoas nessa discussão, porque talvez um dos maiores adversários de todo o processo seja as pessoas não querem falar sobre morte, né, e para além dessa doutora, eu estava assistindo outro dia uma animação na Netflix de uma série chamada Midnight Gospel. E no episódio 7 aparece uma personagem chamada Caitlin Doughty, que é uma escritora, blogueira e agente funerária dos Estados Unidos, né? E ela trabalha com esse trabalho funerário, mas ela é formada na Universidade de Chicago em História Medieval, e ela estudou as culturas, os rituais de morte durante a Idade Média, e também, principalmente, os julgamentos das chamadas bruxas na Idade Média, né? Então, assim, ela trabalha com a questão da morte, mas ela é formada em história, ela é de uma outra área, que estudou numa outra perspectiva, né? E aí, qual que é a luta da Caitlin hoje nos Estados Unidos? É a questão das pessoas readquirirem o direito de velar os próprios mortos da forma que elas acharem melhor e mais significativa para elas, né? Porque ela ela conta toda a história de uma indústria que se criou da morte, dos corpos dos mortos, a partir da Guerra Civil Norte-Americana, que eles eram embalsamados, devolvidos para a família, ou seja, a gente paga e paga muito caro para enterrar os nossos, né? Então ela tem uma luta nos Estados Unidos que é nesse sentido. Pô, por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo a questão da morte, né? Os cuidados paliativos e morte, né? Qual é o caminho das flores para chegarmos a essa compreensão de que faz parte do processo, e a forma de lidar com isso pode ser menos pesada, menos onerosa a todos os familiares e principalmente a pessoa que está em pauta? É bem amplo, né? Falaria aqui uma noite toda ou mais, né, sobre isso. Muito bonito. Mas as flores, elas vêm com uma missão, né? Assim foi estudado por grandes espiritualistas, né? Eles pesquisaram muito sobre isso, inclusive com fenômenos de canalização, né? De mensagens contando a importância das flores, né? Para os seres humanos e para o planeta, né? Porque elas trazem a renovação da vida, né? A fecundação, a possibilidade da fecundação. E elas chegam no auge, realizam esse papel através de ecossistemas, né, que nós estamos interagindo, as flores interagem com os insetos certos, com os pássaros certos para cada flor, né, existe todo um equilíbrio, e nesse momento a fecundação ocorre, o fruto vem, e as sementes se espalham, e ela imediatamente ela morre, né. Então, é a parte mais sublime da planta, e mais efêmera. Então, nesse sentido, ela tem uma ligação muito grande com o que é a transcendência. E a transcendência, e ela traz isso, a flor, ela traz isso numa beleza incrível, né? Na diversidade de tudo que você vê, de todas as cores, formas, perfumes, adaptabilidade a todos os tipos de biomas. Você tem flores de vários tipos, né? Então, ela é um exemplo de renovação, de morte e vida mesmo, de ciclo. E então, por exemplo, quando as pessoas trabalham, eu faço trabalhos arte-terapêuticos com as flores, no jardim ou online, né? E elas percebem o que aquela flor veio trazer, porque ela traz, é muito interessante, porque ocorrem fenômenos que são vindos de um campo sutil, não são explicáveis. Goethe explica muito bem isso, né, na observação goetheana. Então, eu sou
amante do Goethe, né? Pena que não vivi na época dele, porque eu acho linda a proposta, os estudos, ele foi um avançado para o tempo, né? E eu acho que agora muitos biólogos e muitos trabalhos estão acontecendo de observação goetheana. Mas nós, o Wanderson, o Alex, todos, a Kate, faz observação goetheana o tempo todo, né? Porque é aquele momento do êxtase, em que você interage com aquele elemento e você se torna um com ele, e você sente uma plenitude incrível, e você é capaz de captar a essência do que essa planta está te trazendo, ou do que aquela experiência está te trazendo. Então, isso é fenomenológico, né? É uma experiência única e ela como é que eu posso dizer? Ela acaba num instante, igual a morte, né? Então, você chega no auge, igual a flor, que vive isso, e depois você capta aquilo que a flor está te ensinando e termina aquele momento, né? Então, em diversos momentos, vieram muitas mensagens no oráculo que eu criei, né, que eu fiz um contato com as flores e busquei especialistas que fazem isso, mas eu fui entender o que eu fazia muito tempo depois, quando eu fui ler as teorias, o Trigueirinho, Eckhart Tolle, vários grandes teóricos aí, espiritualistas, né, que chegam nesse nível. E nesse momento, ela te dá aquilo que você precisa entender, e você desapega, você consegue entender que tudo tem um momento. Posso citar um exemplo de uma moça que foi uma cuidadora da mãe, de outras pessoas da família, abandonando a própria profissão por muito tempo, e aí faleceram todos, e ela foi para um evento comigo. E ela pegou uma flor, porque parece que a flor chama a pessoa. É muito louco o que eu estou falando, mas existe. Acho que vocês que são da área, acho que vão entender muito bem o que eu estou falando, né? E ela chama, então ela viu aquela flor no chão, né? E captou. Quando ela olhou, estava faltando uma pétala. Mas mesmo assim ela pegou aquela flor, né? E daí ela se identificou com aquela flor, como se, olha, eu estou também faltando partes por tudo que eu vivi, né? E depois ela foi fazer uma caminhada por ali, ela achou a partezinha e colocou junto, e ela se sentiu reconstruída nesse momento, né? Então, aí que acontece o processo arte-terapêutico, porque o indivíduo, ele projeta naquele elemento algo, vive essa contemplação, entra num campo energético único, e a transformação ocorre com aquilo que a flor, naquele momento exato, trouxe para aquela pessoa, né? E eu plantava muito e via morrer muito, e punha nos vasos, e as plantas morriam, eu tentava que elas durassem mais tempo, e agora fiquei sabendo que você pode pôr na geladeira, né? Olha que absurdo, que você pode pôr, você compra um vaso de flores, e aí, à noite, você guarda na geladeira a flor ali, e ela dura 15 dias, né? Igual verdura, enfim, né? Mas não é esse o nosso propósito, né, do trabalho. Mas é muito interessante, e as cartas, elas vêm para a pessoa em momentos de dor, como um acalanto, ou como um caminho para compreender questões próprias, autoconhecimento mesmo, né? E eu, como a minha própria experiência, eu fui vendo que elas morriam, que elas renasciam, e aí as flores começaram a renascer dentro de mim, a partir dessa dor que eu passei, né? Porque naquela época, hoje eu tenho 64 anos, na época que eu perdi minha mãe eu tinha 15. E ninguém me disse que ela ia morrer, que ela tinha uma doença incurável, né? Então, eu vivia um luto sem saber de nada, eu não entendia o que estava acontecendo, né? E daí foi essa busca. Daí fui trabalhar com pessoas com demências, né? A Zília, que está aqui, ela sabe, né?
trabalhei mais de 20 anos com vários tipos de demências, entendendo esses processos e trabalhando com a natureza, com esses idosos e reentendendo o processo da morte, né? Então, para mim, assim, eu não vou dizer que eu sou insensível à morte, eu sou bastante sensível à morte, mas eu entendo ela dentro de mim, né? E acho que a natureza é que me ensina. Quando eu vivo o inverno, eu sinto a morte, né? Quando eu vivo o outono, eu vejo a morte chegando, né? Depois eu vejo e entendo a reciclagem de toda essa energia dentro do solo, né? Que potencializa em calor e que guarda tudo isso para a explosão da linda primavera que vem e a vida renasce, né? E depois acontece tudo de novo, e aquelas plantas que floresceram num ano, outro ano não florescem, existem tantos mistérios, né, que quem somos nós, né, para compreender tudo isso, mas com certeza a gente pode aprender muito com os ciclos da natureza, para entender os nossos próprios ciclos, dos setênios e do próprio processo da vida, né. Então, é mais ou menos isso. Que lindo. Nossa, Ângela? E, Tardoc, temos uma missão. Já nos atrasamos aqui, temos que entrar em considerações finais, né? O tempo de considerações finais ficou reduzidíssimo. Então, eu queria partilhar, já que é uma roda de arte-terapeutas, que às vezes, no âmbito do nosso trabalho, né, clínico, convidar as pessoas a ter um ser vivo em casa, e vejam, estou fazendo por menos, um ser vivo num vasinho de plantas. Às vezes é um desafio que a pessoa acha muito grande, às vezes ela não quer aceitar, porque ela diz que não consegue cuidar. Já ouvi muitas vezes isso. De clientes, eventualmente de alunos. Não posso ter, porque eu não vou saber cuidar, não vou saber botar água, não vou saber como faz. E ter um pequeno ser vivo em casa, tipo uma planta forte, uma gorducha, uma suculenta, é difícil a pessoa conseguir matar uma suculenta, né? Por mais assim que ela esteja aprendendo como lidar com um ser vivo. Mas esses desafios eles são importantes. Então, no âmbito do nosso trabalho, um pequeno vaso que a pessoa faça, que ela decore, que ela coloque a terra, que ela afofe, que ela molhe, coloque lá o ser vivo, é um convite ao brotamento, né? É um convite ao cuidado, é um convite ao autocuidado. Eu acho que a gente precisa ter atenção de inserir essas possibilidades nas nossas intervenções arte-terapêuticas. Então, assim, fica o desafio. Quando a pessoa passar essa etapa, quem sabe ela consegue colocar um ser vivo que tenha 4 patas, olha que beleza, em casa, maravilhoso, a casa fica transformada. O ambiente, inclusive o campo energético, né, Maria Cristina, muda totalmente quando a gente consegue colocar o pessoal de 4 patas dentro da casa. Fica o convite. A casa fica muito mais alegre, mais amorosa, muito mais interessante. Eu sei que o Tardoc faz isso, porque, inclusive, o zap dele, ele está lá, ele com uma companhia, né, de 4 patas que está lá na foto junto. Então, assim, depois que a pessoa tem, né, eu acho que é um caminho sem volta esse aprendizado, que realmente é muito interessante. Então, Tardoc, agora você administra isso para a gente conseguir terminar mais ou menos na hora, né? Ficam todos convidados à sua mensagem final. E eu, desde já, agradeço, né, essa roda assim, tão diversa, de pessoas tão sensíveis, né, fazendo uma coisa tão importante, que é cuidar da vida num sentido global, né? Que são pessoas maravilhosas, seres humanos maravilhosos, que estão trabalhando para outros seres humanos, para humanizar, né? Porque eu acho que quanto mais humanizados, mais próximos a gente vai chegar da natureza, né, que a gente precisa, né, ao nosso redor aí, como parte
né? Nós somos parte dela e ela é parte de nós. Nós não estamos acima dela, não estamos aqui para subjugá-la, né? Então, eu quero começar pedindo aí para Kate fazer as considerações dela, por favor. Vou fazer eu só vou me despedir agradecendo, eu vou dizer até sempre, estamos juntos, as redes sociais também colaboram para isso. Eu agradeço também tudo que eu aprendi com cada um de vocês hoje. Eu vou deixar isso ressoando para ver no que vai dar. E agradeço muito mesmo pela oportunidade de falar um pouquinho dessa experiência que eu vivo e compartilho. Muito grata. Agradecido a você pela participação, pelas falas. Wanderson, por favor. A fala da Cris mexeu muito comigo, porque ela fala do mundo sutil das flores, dessa sutileza, né? E há um tempo atrás eu venho desenvolvendo uma pesquisa com primatas, monitoramento de primatas. E é muito diferente uma caminhada na floresta, uma caminhada qualquer, contrário em relação à caminhada de observação de primatas, porque tem que ser muito lento, muita paciência. E com isso, a gente vai se apropriando de uma tal maneira da floresta, a floresta vai se apropriando da gente, e parece que a gente começa a fazer parte da floresta. E isso é o mundo sutil, é o mundo das sutilezas. E os macacos começam a aparecer. Quando você está integrado, não da ordem dos conceitos, sabe? Enfim, foi muito, muito gratificante. Muito obrigado, Ângela, por me encorajar a estar aqui. Muito obrigado, Pomar. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado e gratidão. É isso. Agradeço o Anderson também pela participação, pela fala. Quero pedir então ali por Alex fazer as suas considerações, por gentileza. Bom, ficou vindo na minha cabeça aqui, enquanto eu estava ouvindo as últimas falas, um trecho de uma música dos Titãs, que diz assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu vejo me parecem iguais. E esse trecho dessa música, acho que de alguma maneira fala sobre a monocultura da mente e o papel que os meios de comunicação têm tido no empobrecimento da compreensão do que é a vida e do que é a interação para cada um dos seres humanos. E percebo que uma maneira da gente combater isso, ou pelo menos acrescentar a isso outras coisas, é realizar rodas de conversa. As velhas rodas de conversa que o homem sempre teve diante das fogueiras, procurando ouvir sabedorias e compartilhar experiências. Isso que a gente está fazendo aqui de forma virtual, mas que pode acontecer dentro de cada casa, pode acontecer dentro de cada grupo. Então, eu acho que essa é uma maneira bonita da gente falar da diversidade, mostrar a diversidade e sair da monocultura de pensamento, que eu acho que é uma das doenças do nosso tempo. E, terminando aqui, queria deixar essa frase do Guimarães Rosa, que para mim fala muito, que diz que viver é plural. Que a gente aprenda a respeitar, honrar e divulgar essa diversidade e essa pluralidade. Muito obrigado aí a todos. Boa noite. Alex, nada como um viver plural contra a monocultura da mente, né? Uma frase que caiu como uma luva, né? Maria Cristina, então, suas considerações finais aí ficou para você, ficou no final da fila de novo, mas já quero agradecer aí pela participação, pelas palavras, trazendo sempre quando se fala em Goethe, né, a gente sempre, são coisas grandiosas da estrutura do ser humano, né, a profundidade muito grande, né, a base da antroposofia. Então, faça as considerações finais, por favor. Acho que, assim, a minha grande luta, acima de tudo, acima das flores, acima de tudo, é levar a possibilidade da experiência para as pessoas,
para ampliar o conhecimento. Então, eu acho que tem tudo a ver com a alfabetização ecológica, porque eu tenho atingido crianças para trazer os pais, os adultos, né, os idosos, os avós, porque nos trabalhos que a gente tem feito, e aliás, vem muito poucas pessoas, se não tiver um movimento social ancorado com isso, a gente não consegue trazer essa consciência, que eu chamo de consciência ambiental, né, e de respeito. Então, eu acredito muito que, à medida que eu vivo a experiência e eu passo essa vivência para as pessoas vão aprender a respeitar e a cuidar. Eu acho que é só vivendo que as pessoas aprendem a cuidar. Então, eu deixo essa mensagem aqui e que todos nós possamos promover experiências muito importantes, profundas e saudáveis no contato com todos os elementos, todos os reinos da natureza, né? Que eu acho que esse é o futuro mesmo. É isso que eu deixo e quero muito agradecer principalmente a Ângela e a vocês todos, por conhecê-los, pessoas incríveis, adorei conhecer, quero trocar mais experiências, e quero saber qual o nome da tua empresa, Wanderson, de ecoturismo, que eu quero ir na Mata Atlântica, eu tenho um sonho de ir na Mata Atlântica. Pronto, já tem cliente. Por favor, coloque aqui seus dados. Nossa, vai ser. Eu vou colocar aqui. Tá bom? Trilhas da Bocaina. Sim. Tardoc, vou lhe agradecer que você fez uma jornada heróica. É bom que todos saibam. O Tardoc, para poder estar aqui hoje, ele só faltou a capa do Super-Homem porque não tinha luz na cidade dele. E ele está num outro lugar para poder fazer o trabalho. Chegou assim, né, em cima do laço. Então, muito obrigada pelo seu compromisso, pela sua dedicação, né? Obrigada a todos os outros, a Kate, a Cristina, as pessoas que compuseram o círculo, o Alex. E eu me lembrei, porque essas coisas nos visitam, de uma música que eu acho que essa música tem a ver com você, Anderson, mas eu acho que tem a ver com todo mundo, que ela diz assim: caminhando e cantando e seguindo a canção. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não? Eu acho que tem umas coisas aí para acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.